Tá tocando. Essa história que fala de alguém já é mania que as pessoas têm. Te ajudar, meu nosso Senhor, eu não deixaria mais meu amor. Meu nosso Senhor, não deixaria mais meu amor. Aí, meu Cristo, pra você gostar de mim, foi você que não quis me ajudar, Deus nosso Senhor, eu não deixaria mais meu amor. Já Deus nosso Senhor, não deixaria mais meu amor. Aí. O pessoal nosso do interior diz o seguinte, que não pode, os homens, sobretudo quando vão fazer uma atividade, um trabalho, tomam uma cachaçinha para fechar o corpo. Para coisas ruins não vir. Então nós estamos fechando o corpo para tudo que é de coisa ruim, de espírito mal e aberto para as coisas boas. Então, espera, como é que você vai? Agora. Essa ali é a igreja Santo Antônio. E a igreja Santo Antônio é uma capela do seminário regional daqui da Arquidiocese de São Luís e do Maranhão inteiro. Então, parte da minha formação eu fiz ali, nesse espaço ali de cá. Porque a gente queria te perguntar, Vale ou Padre Vale? Vale. Pode ser Vale sem nenhum problema. Porque como as pessoas te chamam aqui? Aqui fala muito que é Padre Vale, outros Vale, mas sem problema, eu prefiro chamar Vale mesmo. Em novembro de 2006, comunidades camponesas da região do Baixo Parnaíba se mobilizaram em ações contra um projeto de monocultura intensiva de eucalipto. Durante essas mobilizações, encontramos camponesas que já se organizavam e ainda até os dias de hoje lutam para não perder seu meio de subsistência, a terra. Eles tinham ao seu lado o Padre Vale. 18 meses depois, acompanhados pelo Padre Vale, retomamos a mesma estrada em direção à região onde as mobilizações haviam ocorrido. Esperávamos reviver esses acontecimentos por meio das imagens gravadas em 2006. Retomamos com ele um caminho que se confunde com a sua vida, o caminho de Andiroba. A minha experiência, sobretudo de Deus, ela hoje foge das categorias institucional, não é? Porque para mim eu não vejo minha experiência de Deus presa a uma instituição religiosa, tipo a igreja, como a igreja quer se apropriar disso, né? Eu presencio de que todo pessoal que está numa luta para fazer que os direitos das pessoas não sejam violados, né? Todas as pessoas que se somam na solidariedade para que as pessoas tenham dignidade, tenham vida. Eu acho que é nesse universo que para mim Deus se manifesta com muita força, mais do que lá naquela instituição religiosa. Mas vão ter muita ampla, porque aquela esteira que continua ali, dali, ó, lá em cima, eu não havia atracar de baixo. Nós estamos nos aproximando da estrutura do porto de Itaqui. É toda a esteira, tá? Que pega o mineral do ferro da Serra do Carajás, que está no estado do Pará, e que desce logo ali naquela parte de cima, ele pega a esteira e passa aqui e vai cair direto do porão do navio lá no porto. Então, o eucalipto, sobretudo aqui na região do Baixo Parnaíba,
ele tem essa finalidade, a ideia de fazer carvão para aquecer esse minério que está aqui e transformar em bola, que é para poder exportar. Então é um produto, o eucalipto aqui provoca o deserto verde e está totalmente em função da exportação, de preparar o ferro e sair para fora. Tem essa aqui a tecnologia de ponta e lá está o atraso total naquele outro lado que são o pessoal na atividade da escavoaria. É um contraste assim muito forte. Lá adentrando tem uma siderurgia delas onde elas processam o ferro, onde ela recebe o minério e transforma nessas bolas, nessa coisa semi-trabalhada que é para exportar. Aqui também eles desenvolvem uma experiência da produção de muda de eucalipto. Então aqui tem viveiros enormes que depois eles espalham para toda a região do Baixo Parnaíba e para outras partes do Maranhão. Tu atravessa as plantações de eucalipto, então tá aquele mundo verde bonito, mas tu vai perceber uma escassez de vida que chama a atenção, aonde nem os insetos, aonde os passarinhos, aonde os animais, onde nada realmente vive naquele espaço de terra ocupada por eucalipto. Quando a empresa chegou aqui em Urbano Santo em 82, essa foi uma das primeiras áreas que ela comprou. E logo em seguida, eles fizeram todo o processo de desmatamento da área. As famílias que moravam aqui, que faziam as roças de milho, de mandioca, foram expulsas para a cidade. E eles se instalaram aqui e logo fizeram algumas experiências de qual espécie se adaptava melhor. E essa árvore é uma árvore daquela espécie. Depois das pesquisas, acharam que dava aqui. Essa árvore, acho que ela tem cerca de mais de 12 anos de existência aqui. E ano passado, quando a paineira negociou as terras arrendando para Gerdau, essa mata de eucalipto, que é tudo desse tamanho, foi toda desmatada. As árvores foram toda transformada em carvão e sobrou essa aqui. Dentro dos brotos, as plantas nativas estão querendo também se estabelecer no seu espaço, estão querendo fazer isso. Mas daqui mais um dia, eles chegam e vão cortar toda a planta nativa. Então a própria natureza é como o movimento do povo. Quer dizer, enquanto o eucalipto se luta para se sobrepor, debaixo a vida que tem das árvores nativas, quer dizer, não nos abafem, porque nós temos o direito de continuar aqui também nesse espaço de chão, que é o nosso espaço. Estão na luta? Na luta. Campeão? Foi na tarde de um cavalo, senhor. Ah, é? É. E fugiu? Fugiu. Tá por aí? Tá, por aí. Achou? Ainda não. Antes de plantar eucalipto, lembra, como é que era essa mata aqui? Senhor, aqui, antigamente aqui você via as varedinhas. Dificilmente tem um caminho bem ali, que atravessava ali, que ia sair para aquela casa lá do Najaral que chama, né? Sim. Mas o resto aqui era só mato. Só mato. Fazia roça aqui nisso aqui, tudo em roça, ó. Vai cair. Engraçado esse processo, né? Eu tenho uma prática danada, né?
Aqui é para produção. É por produção. Produção. Ah, tá. E como é que é a produção? Por quanto... Aqui a produção é tirar o forno e encher. E quanto é que é o valor disso? É R$ 25. Tá doido, rapaz. Quer dizer, o senhor trabalha e dá para fazer num dia? Dá. Tirar o cavão Tirar o carvão todinho do forno todinho e encher. e encher Encher. por R$ 25. 25. Cabra. Mas me diga uma coisa, para retirar o cavão, ele ainda sai quente? Sai. Porra. Tem vezes que ainda tem fogo ainda. Ainda tem fogo aí, e Joga não água. se queima, não. Joga água. Joga água. Aí não tem proteção nenhuma. Tem. Tem, né? Tem. Ah, ó. Eu, quando tomei a decisão que eu ia deixar o ministério, eu estava seguindo um princípio que eu, antes de ser padre, eu tinha me colocado. Eu disse o seguinte: ninguém está me obrigando a ir para esse caminho, a fazer esse serviço, a ser padre. Eu estou de livre e espontânea vontade entrando nisso. E quero ter muita liberdade nesse caminho, se de repente eu achar que preciso redimensionar essa opção, que eu tenho a força de fazer sem constrangimento. E para mim foi muito legal isso, porque eu passei os 7 anos no ministério e não passei frustrado. Eu trabalhei bem, eu acho que eu vivenciei bem isso. Não vivi esquema de duplicidade, porque a coisa é assim, olha, o cara está lá no altar, mas atrás tem uma porção de outra coisa que está escondendo. Não, eu sempre fui uma pessoa, acho que bastante sincera nesse lado. Mas muito também sincero dizer, olha, eu faço isso, mas dado o momento, se eu precisar realmente repensar isso, eu quero ter muita naturalidade, muita tranquilidade para fazer, e foi isso que eu fiz. E foi isso que eu fiz. E eu saí do ministério, fiquei nesse trabalho que nós estamos aqui, da luta das comunidades, no contato com o povo, sem aquele negócio de ruptura de muitas diferenças. Quando eu me engajei no trabalho de comunidade de base, lá na Andiroba, nas comunidades vizinhas, eu tinha 16 anos, ou 17 anos. Agora eu tenho 53 anos, e são o quê? São 36 anos sem sair desse movimento, dessa militância, dessa luta, quer dizer, é uma vida toda. Quando eu me lembro da minha bela mocidade, que eu tinha tudo à vontade, brincando no boi do axixá. Pois é, E aí, senhor? Tudo beleza? Tudo bom, seu João? Ó. E o senhor? Rapaz, eu te olhei ali, eu disse, não acredito não. Eu vou dar um abraço. Seu João é uma liderança nossa das comunidades lá dos Pilões, a região aqui de... Hoje é o município de Belágua. Foi muito bom os 7 anos que a gente viveu, fiz muitas caminhadas com eles, andando com a bolsa nas costas, para chegar às comunidades. Às vezes passava a semana, né, seu João? Naquela região lá, andando, chegando na comunidade, parando para escutar o povo, para depois celebrar os sacramentos, nessa caminhada assim, bem pé no chão mesmo, da própria realidade. Mas talvez ainda se fale hoje. Gostar. Tá bom? Prazer. Ô, minha comadre. E aí, meu bem, tudo bom? Ó, Eu sou isso fajuto. então essa é a Anitta, minha comadre, umas guerreiras dessa história aqui que a gente vem contando, e é o Gerônimo. Bom dia. Bom dia. E o Renato. Estamos realizando um documentário sobre a região e o Padre Vale. O Vale. O Vale ou o Padre Vale? Ainda é Padre Vale. Ainda? Até quando? É morrer. Ele e o Padre Xavier foram responsáveis pela minha formação. Eu digo muito, se eu tenho noção política, se eu tenho noção comunitária, assim, foram ajuda deles dois. Então vale para nós, eu falo nós porque não é só eu, é eu e mais um grupo de pessoas que tem ele como esteio. É um esteio. Sabe o que é esteio? É algo para a gente
se sustentar, confia.